Fala galerinha do 7º ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia, para concluirmos aí a nossa unidade 2, que é descobrir o que sabemos. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco, discutir a respeito das formas de saber. E para isso, eu gostaria que você pegasse aí a sua apostila de filosofia na página 13. Bom, você já deve ter percebido que você, sua família, seus amigos, as pessoas com quem você convive, elas têm crenças e elas têm certezas. Essas crenças e essas certezas estão relacionadas ao meio no qual a pessoa está inserida, ou seja, no contexto no qual ela vive. Como assim, professor? Elas são influenciadas? Elas são influenciadas pela sociedade, pela cultura, pela religião e por tudo aquilo que permite àquela pessoa ter contato com experiências relacionadas às suas formas de perceber o mundo, de conhecer as coisas. E aí, essas crenças e certezas, elas estão relacionadas com aquilo que as pessoas acreditam que são suas verdades. A verdade é considerada um valor essencial pelos mais diversos povos e culturas. Sendo assim, notamos que o desejo de saber, ou seja, de conhecer a verdade, faz parte da vida dos seres humanos de todas as idades, em qualquer época e em lugar. Foi esse desejo que moveu as pessoas a elaborar perguntas sobre o mundo, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a liberdade, o bem, a justiça e assim por diante. Um dos primeiros caminhos seguidos em busca da verdade foi a mitologia, formada por narrativas repletas de deuses, heróis e acontecimentos incríveis que ficaram conhecidos como mitos. Então, é importante a gente pensar que um dos primeiros caminhos, uma das primeiras perspectivas de conhecer a verdade, de dar solução às coisas, foram os mitos, ou o pensamento mitológico. Os mitos, eles explicam, através de suas crenças, politeístas, que tudo tem uma explicação. E essa explicação tinha um sentido quando não havia ainda um raciocínio sistematizado que pudesse perceber que aquilo seria impossível de acontecer, na perspectiva real. E aí, a mitologia ela tem um papel fundamental nesse processo de construção do conhecimento, porque ela é uma base para que os filósofos, pesquisadores, historiadores construam aquilo que é possível ter como verdade. Então, a filosofia, como construção do conhecimento racional, ela teve papel fundamental nessa transição do pensamento mitológico para o pensamento racional inteligível. Certo? Agora, é importante que seja esclarecido que você, eu, jamais podemos desvalorizar o conhecimento mitológico. Por quê? Porque ele foi fundamental para o início dos questionamentos e dos esclarecimentos com relação às coisas e os acontecimentos. Tá certo? Então, os primeiros filósofos de que se tem notícia, eles eram conhecidos como filósofos da natureza. Professor, por que eles eram conhecidos como filósofos da natureza? Na cronologia, na divisão historiográfica da filosofia, especificamente grega, existia um período chamado período pré-socrático ou período cosmológico. Repito, período pré-socrático ou período cosmológico. Esse período ele é chamado de pré-socrático porque, logicamente, o prefixo pré significa que é antes, e o socrático relaciona-se a Sócrates, então um período antes de Sócrates, também conhecido como período cosmológico.
Neste período, os filósofos foram considerados filósofos da natureza porque eles estavam estudando o que nós chamamos hoje de cosmologia, ou seja, eles estavam estudando a origem e a organização das coisas. Então, eles buscavam explicações em quê? Em fenômenos naturais. Como surgiu a vida, como surgiu o mundo, como se organiza, o que deu origem a quê? O que nós chamamos de arqué, né? Então, os filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos, eles estavam na busca pela arqué. E o que é arqué, professor? É um princípio material formador de todas as coisas. Então, um filósofo foi lá e disse: eu acho que tudo veio do ar. O outro disse: mas eu acho que foi da água. O outro disse: mas eu acho que foi do fogo. O outro disse: mas será que não foi da terra? E será que não foi dos 4 elementos juntos? Enfim. Então, os filósofos, eles discutiam a respeito da organização e da origem das coisas, buscando um princípio material formador para todas elas. As perguntas, os diálogos e os raciocínios rigorosos dos primeiros filósofos promoveram descobertas surpreendentes sobre a realidade que nos cerca. O desenvolvimento das investigações e da tecnologia no decorrer dos séculos ampliou as esperanças de se alcançar a verdade. E aí, a pesquisa científica hoje é a nossa via mais segura de nós conseguirmos chegar até a verdade. Certo? Se a gente imaginar, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, galerinha, que é um momento de pandemia, né, que o mundo inteiro está preocupado com o coronavírus, o Covid-19, a ciência, nesse momento, ela está debruçada sobre pesquisas para ver se consegue encontrar um medicamento que seja eficaz para o tratamento, uma vacina que seja eficaz para nos prevenirmos do contágio. Mas as descobertas científicas, elas são um pouco demoradas, não é porque as pessoas querem que sejam, é porque existe um processo de construção desse conhecimento, de construção desse raciocínio científico que faz com que haja uma maior segurança na divulgação dos resultados. Então, a ciência, ela utiliza métodos, ela utiliza rigorosidade, ela utiliza caminhos seguros para afirmar se algo é verdadeiro ou não. É diferente da nossa opinião pessoal. A nossa opinião pessoal, ela é algo muito fácil de nós expressarmos para alguém. Mas a partir do momento que nós precisamos embasar esse nosso argumento, essa nossa opinião, nós vamos criar um mecanismo rigoroso para isso. Aí nós vamos basear na ciência, nos nossos conhecimentos, na história, na filosofia, assim sucessivamente. Então, hoje, nesse momento, a forma mais segura de nós encontrarmos respostas verdadeiras sobre as coisas se chama conhecimento científico, pesquisa científica, ciência, ok? As ciências modernas não são infalíveis, certo? Mas, em determinados momentos da história, né, teorias que eram consideradas verdadeiras por longos períodos são abaladas por novas descobertas. É importante que você pense o seguinte: professor, a ciência é o método mais seguro, é a comprovação mais segura e considerada verdadeira nesse momento. Mas ela pode ser questionada? Claro que pode. Ela pode ser refutada? Claro que pode. A verdade que nós conhecemos hoje, amanhã ela pode ser modificada justamente por uma comprovação científica? Claro que pode. Nós já tivemos vários exemplos ao longo da história que a filosofia ela foi se atualizando, a ciência ela foi se atualizando, tá certo? Então, nessa perspectiva, nós precisamos também compreender que a pesquisa científica ela é atualizante, tá certo? Então, a todo momento, os pesquisadores, os cientistas estão procurando soluções e atualizações para aquilo que nós acreditamos ser verdade.
Tranquilo até aqui? E aí, nessa perspectiva, nós encontramos um filósofo chamado de Pitágoras. Você já deve ter ouvido falar. Esse filósofo viveu na Grécia Antiga, aproximadamente no século 5 a.C., e teve muitos seguidores. Ele foi matemático e filósofo, além de ser considerado o criador dos termos filosofia, que é amor à sabedoria, e filósofo, amigo da sabedoria. Segundo Pitágoras, a verdadeira sabedoria, que nós sabemos, a sofia, não era acessível aos mortais. Quando o chamavam de sábio, ele respondia que era um filósofo, pois não havia alcançado a sabedoria, mas amava e desejava aproximar-se dela cada vez mais, ou seja, ele praticava a filosofia. Na perspectiva de Pitágoras e de outros pensadores da época dele, a pessoa, para ser considerada sábio, ela tinha que ter algumas características importantes. Primeiro, a simplicidade, o autocontrole, a independência, coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar e a disposição para agir sempre de acordo com o bem, sempre de acordo com o que é correto. E aí, como saber se algo é verdadeiro ou não? Como saber se aquela opinião tem fundamento ou não, se ela é importante ou não? Bom, uma das coisas que são mais atuais e que desde que surgiu fazem parte da nossa existência se chama a investigação filosófica. Essa investigação filosófica faz com que nós pensemos sobre aquilo que nos é possível pensar. Então, o que somos capazes de saber? Como evitar os enganos? Não é? Como percebermos e termos a certeza de que nossos conhecimentos são verdadeiros? É possível provar que determinado ponto de vista sobre a realidade está correto, mas nós só podemos provar isso a partir do momento que nós temos uma fundamentação, um embasamento para provar aquilo ali. Tá certo? No século XVII, dois filósofos foram importantes nesse diálogo, nessa dialética, nessa discussão a respeito da busca e da possibilidade de conhecimento, que foram René Descartes, né? E o filósofo empirista John Locke. E aí, esses dois filósofos, esses dois pensadores, tinham uma perspectiva muito importante sobre isso. Vamos lá. No século XVII, diversos filósofos europeus refletiram sobre como podemos saber. Alguns deles, conhecidos como racionalistas, concluíram que esse método deveria se basear na razão, ou seja, nos pensamentos e nas raciocínios. Então, os filósofos considerados racionalistas, eles concluíram que os métodos para se buscar o conhecimento poderiam ser baseados somente na razão. Outros filósofos, que ficaram conhecidos como empiristas, eles concluíram que ele deveria se basear na experiência, ou seja, nas informações que nós obtemos com o uso dos nossos 5 sentidos. Certo? Então nós vemos aqui, existe uma corrente chamada de racionalismo, que é uma corrente que valoriza a razão, e outra corrente de pensamento chamada de empirismo, que valoriza a nossa experiência. Para exercitar o conteúdo sobre esse capítulo, sobre esse conteúdo que nós vimos hoje, oriento que vocês resolvam as questões das conexões da página 15, olhar de filósofo da página 16 e olhar de filósofo da página 18. Tranquilo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, resolvam as atividades, continuem em casa, se cuidando. Daqui a pouco nós estaremos juntos comemorando vários resultados positivos. Ok? Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Até a próxima.